Fala pessoal, tudo bem? Sou Giovanni aqui, dando sequência então ao estudo aí que fala dos sentidos e da saúde humana. E nós falamos de vacina, falamos de bactérias, vamos dar uma olhada aqui em doenças que, quando você vai estudar um pouquinho de história, envolve um pouquinho da ciência também, né? Existem doenças que dizimaram muitas populações, como é o caso da peste negra. Professor, o que foi a peste negra? A peste negra, gente, foi uma doença, né, que você tem aqui mais ou menos no ano ali, ó, no período de 1343 a 1353, o auge da doença. Então, 1343, 1353. Você tem ali, olha só, 10 anos e 10 anos depois você chega no auge da doença. A peste negra, também chamada de peste bubônica, o que aconteceu? Ela tem aqui uma pulga. Vamos tentar relacionar tudo, né? Temos aqui uma pulga da espécie Xenopila Cheops, né? Xenopsila Cheops. Temos aqui uma bactéria da espécie Yersinia pestis. E aqui você tem, olha só, ela causa uma necrose em determinados locais onde tem ali o quê? Onde tem a presença da bactéria. Então, peste negra é uma doença causada por bactérias. Veja, eu falei doença causada por bactérias. Professor, e qual é o papel da pulga aí? A pulga atua como um vetor. Você sabe que a pulga, ela suga, né, ela é um parasita que suga, se alimenta do sangue de animais, podendo se alimentar de sangue humano. Só que essa pulga aqui, gente, é uma pulga que era comum, né, em ratos. Só que, olha só que interessante, você tem aqui uma situação em que há um extermínio dos ratos, por conta aqui, né, nessa época, um extermínio dos ratos, e o que acontece? Acaba causando ali um desequilíbrio. Então, do ponto de vista histórico, a gente tem, né, um pouco essa explicação. Você tem ali um extermínio dos ratos, numa tentativa, né, de algum trabalho de, rato transmite doença, rato é perigoso, então vamos matar os ratos. Só que, toda vez que você tem uma interferência de modo que não é natural, a gente pode talvez causar um desequilíbrio. E uma das hipóteses é que a peste negra tenha começado a partir desse desequilíbrio. Então vamos matar todos os ratos, exterminar os ratos, só que uma vez que você não tem mais rato, essa pulga tem que se alimentar de sangue de algum animal. E qual era o animal que estava mais próximo dessas pulgas? Você tem ali o ser humano. E essas pulgas, então, elas atuam como um vetor. O que é um vetor? Vetor é aquele que transmite o agente causador da doença, que eram bactérias. E aí essas bactérias, então, causavam o que a gente, né, tem aí na história como peste bubônica ou peste negra. Olha só a questão de morte, gente. Número mais ou menos estimado. Quantidade de mortos, 75 a 200 milhões de mortos. Talvez hoje você vai dizer, professor, 200 milhões, quantos seres humanos nós somos hoje no planeta? Né? 7,6 bilhões, chegando aí quase 8 bilhões de seres humanos no planeta. Talvez você vai dizer, professor, 200 milhões não é muita coisa. Só que naquela época não era 7 bilhões, naquela época era muito menos. Então você tem ali uma devastação na população humana, algo muito significativo, né? 200 milhões, isso é um número mais ou menos estimado, né? Então veja que a peste negra, ela foi uma doença aí muito importante, certo? Hoje a gente não vê mais falar de peste negra por conta das questões também sanitárias que melhoraram muito, né? Já que a pulga do rato, hoje nós temos questões sanitárias. A história, através das doenças, nos ensinou a cuidar, né, da higiene. A nossa higiene também vem a partir daí. Por exemplo, né, quando você tem alguma pandemia, a gente aprende nessas pandemias a importância do distanciamento, a importância do evitar esse contato coletivo. Às vezes, você evita muitas doenças. Então, né, a história ela vai nos ensinando como nos comportar de maneira a cuidar, né, da nossa higiene. Então está aqui a peste negra, uma doença que devastou, né, uma boa parte da população. Outra doença, gente, que também foi muito importante, né? A gente pode fazer aqui um levantamento com relação à varíola, mas ela também vai trazer o quê? Uma consequência muito grave. Ela formava aqui, olha só, feridas
purulentas. Lembra que eu comentei que Edward Jenner, ele pegava um pouquinho desse pus, um pouquinho só, que era suficiente só para aplicar numa pessoa saudável, para testar ali como se fosse uma vacina, e deu certo? Então você tem aqui, né, o primeiro uso ali de uma vacina. Então existiu uma vacinação, evitando que essa doença ela fosse mais grave, e é uma doença, olha que interessante, erradicada. Nós não temos mais varíola no mundo. É uma doença erradicada. O último caso foi em 1977. Então, erradicada pelo uso do quê? Pelo uso de vacinas. Quem falar que vacina de repente não é importante, né, olha a importância de uma vacina que erradicou uma das doenças que mais matou no mundo até hoje, que foi a varíola, né? Uma doença causada por um vírus, o ortopoxvírus variloa, que nós temos aí, né, hoje erradicado. Dizem que alguns laboratórios no mundo, dizem que um laboratório nos Estados Unidos e um laboratório da Rússia tem amostras desse vírus. Nossa, professor, por que eles guardam amostras desse vírus? Será que é para usar em algum momento? Não, gente, eu não acredito nisso. Eu acredito que é uma questão mesmo de segurança humana. Porque se esse vírus, né, em algum momento pode ser que ressurja, reapareça, nós temos o quê? Nós continuamos estudando esse vírus. Então ele é um vírus que nós conhecemos um pouco já sobre ele, mas se caso voltar a ter algum problema relacionado à varíola, isso pode também trazer consequências muito graves. Então é importante ter esse vírus guardado a um cofre científico para que a gente possa estudá-lo novamente caso precise. Bacana? Então tá aí doenças, né, que foram importantes na história. Nós temos também, gente, a gripe espanhola, né? Eu coloquei ali a gripe do frango, em 1918, 1919. Na verdade, gripe espanhola, né? Mas ela não começa na Espanha, mas é na Espanha que ela ganha ali a divulgação. Então você tem aqui um vírus, o vírus da gripe, né? O vírus de influenza, chegou a matar em torno de 50 a 100 milhões de pessoas. Então mais uma doença importante na história, né, a famosa gripe espanhola. Poderia dizer que aqui também foi uma pandemia. Pandemia quando a doença ela toma proporções, né, de várias epidemias, ou seja, atinge vários países, mais de um continente, e a gente já começa a classificar como uma pandemia. Então, ela afetou ali, né, ou até 5% da população mundial, então afetou uma parcela bem expressiva, bem significativa. E nós temos alguns termos que eu gostaria de treinar aqui com vocês, né? Quando a gente fala de doenças, o que é o agente etiológico da doença? O agente etiológico é o agente que causa a doença, é o parasita causador da doença. Por exemplo, né, quando eu falei aqui para vocês da varíola, eu falei, olha, o vírus da varíola, né, o ortopoxvírus variloa. Esse é o agente etiológico, é o parasita que causa a doença, certo? Quando eu falei da peste negra, eu falei da bactéria Yersinia pestis. A Yersinia pestis, ela é o quê? Ela é o agente etiológico, o agente causador. Mas aí eu tenho o quê? O vetor. No caso da peste negra, o vetor era uma pulga, a pulga do rato, lembra? Então você tinha lá a pulga do rato, a Yersinia pestis, você tinha ali, né, a pulga do rato, que era o vetor. Ou seja, a bactéria não causava nenhum mal para a pulga, mas a pulga servia como um vetor, certo? Então o vetor é aquele que transporta, que é um veículo para o agente etiológico. E nós temos a palavra profilaxia. Então se eu falar para vocês assim, qual é a profilaxia de tal doença? Qual é a prevenção, por exemplo, de doenças bacterianas? Como que eu posso prevenir uma doença bacteriana? Aí você vai dizer, professor, por vacina. Sim, exatamente, né? Muitas doenças bacterianas têm vacina. Então a profilaxia, como que previne doenças causadas por vírus e bactérias? Quando tem, a gente previne através de vacinas, né? Digo, quando tem vacina, a gente consegue prevenir fazendo uso dessas vacinas. E para fechar essa aula, gostaria de destacar para vocês a diferença de endemia, epidemia e pandemia. O que é uma endemia, o que é uma epidemia, o que é uma pandemia? Então, endemia, a palavra endêmica, quer dizer que é uma doença que ela é característica daquela região. Então, olha só, doença que existe constantemente em determinado local. Por exemplo, aqui no Brasil, a malária é uma doença que ela é característica da Amazônia.
99% dos casos de malária aqui no Brasil acontece na Amazônia. Então podemos dizer que malária só acontece praticamente na Amazônia? Então a gente pode dizer que a malária é endêmica da região amazônica. E aí a gente tem o quê? Epidemia. Epidemia é uma doença que surge rapidamente num lugar e acomete a um tempo um grande número de pessoas. Uma epidemia pode ser que ela acontece em uma cidade, em uma localidade, em um estado ou em um país. A gente chama de epidemia. Agora, quando essa epidemia, na verdade, é um conjunto de epidemias em que vários países você tem a mesma doença, a gente chama então de pandemia. Pandemia poderia dizer que é um conjunto de epidemias. Representando na forma de gráfico, então, seria assim, né? Endemia, epidemia e pandemia. Você tem aqui em azul a endemia. Veja que o gráfico de endemia ele permanece constante. Então, por exemplo, os casos de malária no Brasil, eventualmente aumenta um pouquinho abaixo, mas permanece praticamente constante. Agora, quando você fala de epidemia de dengue, eventualmente você tem surtos de dengue, depois volta ao normal, surtos de dengue, depois volta ao normal. Então a dengue é uma doença que atinge o Brasil inteiro, por exemplo. Então por isso que a gente trata a dengue como uma epidemia. Agora, algumas doenças que atingem mais de um continente, por exemplo, a Covid-19 atingiu vários países, mais de 2, 3 continentes, nós temos uma doença global, ou seja, várias epidemias. Então isso nós chamamos de pandemia. Maravilha, gente? Então estamos treinados em relação a essas palavrinhas importantes e até a próxima.